Olá pessoal, lá vamos nós mais uma vez e hoje nós vamos aqui falar sobre o metabolismo do glicogênio, ok? Essa molécula tão importante para a gente que vale a pena que nós gastemos algumas horinhas, alguns minutos do nosso dia para ouvir falar sobre como a nossa célula utiliza o glicogênio e como a nossa célula constrói o glicogênio. São esses os tópicos que nós vamos abordar agora. Então, a primeira coisa, a gente precisa relembrar mais uma vez que a glicose é um combustível muito importante para todos os tipos celulares, em especial os neurônios e as hemácias consomem apenas glicose como combustível. Portanto, os níveis desse carboidrato nunca podem cair muito abaixo nos seus limites fisiológicos, ok? Imaginando que a concentração média normal de glicose fica em torno de 5 milimols por litro, o que equivale a 90 miligramas por decilitro. E quais são as fontes possíveis? Bom, as fontes possíveis são eu me alimentar, eu comer a glicose, evidentemente essa é uma fonte que todo mundo consegue deduzir. A segunda é a gliconeogênese, nós já vimos como esse processo ocorre. A gliconeogênese é um processo que produz glicose a partir de compostos que não são glicídios, que não são carboidratos, durante longos períodos em jejum. E a terceira fonte, não menos importante, é justamente o glicogênio, essa molécula que nós armazenamos para liberar glicose e para fornecer glicose para as células quando nós não estamos ingerindo. Só para recordar, o glicogênio ele é um polissacarídeo, é um homopolissacarídeo ramificado, ok? Formado por glicose. Ele fica armazenado nas células, principalmente nas células hepáticas e nas células musculares, é onde estão os maiores estoques de glicogênio. E eu trouxe uma estrutura aqui para tentar mostrar para vocês, para tentar ilustrar como é a molécula de glicogênio. Então, imaginemos que cada bolinha dessa é uma molécula de glicose, ok? Então, nós podemos observar entre as bolinhas pretas e entre essa daqui, são ligações do tipo alfa 1,4 e eu estou tentando representar aqui uma ramificação da cadeia linear e essa ramificação é do tipo alfa 1,6. Então, só para a gente ter uma ideia, mais ou menos, esse aqui é um pedacinho, imagine que nós tiramos um pedacinho dessa estrutura que está aqui do lado, ok? Então, nós temos as moléculas de glicose, ligações alfa 1,4 e nas ramificações são ligações do tipo alfa 1,6, ok? Sem muito estresse. Como nós podemos observar nesse slide, e eu estou tentando representar aqui com esse meu modelinho meia boca, veja, se nós assumirmos que essa daqui é a cadeia principal, nós observamos que existe uma ramificação, e se nós notarmos, todas, independente de quantas ramificações existirem, sempre existirá apenas uma extremidade redutora, que no caso é a extremidade final da cadeia, do último carbono, da última molécula de glicose. Então, todas as outras extremidades são extremidades não redutoras. O que significa isso? São extremidades em que o carbono anomérico, ele não está livre, ele está fazendo uma ligação glicosídica. Então, todas as moléculas de glicose, exceto essa última, se nós imaginarmos que aqui é uma ramificação, né? Que essa cadeia aqui é uma ligação alfa 1,6, exceto essa daqui, todas as outras moléculas de glicose estão com a sua ligação com seu carbono 1 fazendo a ligação. Então, existem diversas extremidades não redutoras e apenas uma extremidade redutora. E isso é importante porque na hora que nós formos estudar a quebra do glicogênio, as enzimas elas começam justamente pelas extremidades não redutoras e elas são muitas numa molécula de glicogênio. Por isso é importante que nós conheçamos. Como nós dissemos, existem principalmente glicogênio armazenado no fígado e nos músculos, porém, a função desse polissacarídeo nesses dois órgãos é muito distinta. A saber, o glicogênio hepático, qual é a função do glicogênio hepático?
A função do glicogênio hepático é ser quebrado em moléculas de glicose para ser jogada essas moléculas no sangue. Em outras palavras, o glicogênio armazenado no fígado é utilizado em momentos de jejum para que a nossa glicemia não caia muito. O glicogênio hepático é utilizado na manutenção da glicemia, diferente do glicogênio muscular. O glicogênio que está estocado nos nossos músculos, ele não é utilizado por outro órgão senão o próprio músculo. O glicogênio muscular é utilizado pelas próprias células musculares. O glicogênio muscular, portanto, serve como uma fonte rápida de glicose para que os músculos possam gerar energia, o que também é muito importante. Então, nós dizemos que o glicogênio muscular ele não contribui para o aumento da glicemia, ele não contribui, diferentemente do glicogênio hepático. Então, aqui, essa distinção é importante que vocês consigam lembrar, ok? O papel do glicogênio hepático e o papel do glicogênio muscular. E para a gente encaminhar para as vias de degradação e de síntese, é importante a gente ressaltar que a quebra do glicogênio ou a síntese do glicogênio são vias, são processos metabólicos que vão depender do status nutricional do organismo, do indivíduo, por exemplo. Então, é claro que se você tiver muita glicose circulando no seu sangue, você não vai querer que o seu fígado jogue mais glicose para o seu sangue. Não é? Porque o excesso de glicose é prejudicial. É um excesso de glicose no sangue. Dito isso, evidente que quando nós estivermos com muita glicose no sangue, eu não irei quebrar o glicogênio, mas sim eu irei armazenar esse excesso de glicose na forma de glicogênio. E claro, quando eu não estiver ingerindo glicose, quando eu não estiver comendo glicose, a glicose que está no meu sangue está vindo de dentro de mim na forma de glicose estocada. Ela está estocada no meu fígado, eu estou sem me alimentar, o fígado vai quebrando as moléculas de glicogênio, vai quebrando essas ligações e vai liberando a glicose no meu sangue. Qual é o nome dessas vias? Bom, o nome da via que produz, que sintetiza glicogênio, nós chamamos de glicogênese. Glicogênese significa síntese de glicogênio. E o nome da via que quebra o glicogênio nós chamamos de glicogenólise. Glicogenólise. Glicogenólise é a quebra da molécula de glicogênio, é a quebra dessa estrutura bonitinha que eu estou tentando mostrar para vocês. Então agora nós vamos dar uma olhadinha mais a fundo na quebra do glicogênio, primeiramente. Como são as reações de degradação, de quebra da molécula. Pessoal, eu vou tentar fazer para vocês, eu vou tentar mostrar para vocês usando esse meu modelo, tá? Para ver se fica mais simples, mas eu não sei se mesmo assim vai ficar simples, mas é o melhor que eu posso tentar fazer. Então veja, primeira coisa, existem algumas enzimas que participam desse processo. Todas essas enzimas estão localizadas no citoplasma, ok? E dessas enzimas eu gostaria que vocês não esquecessem de uma, chamada glicogênio fosforilase. Essa nós não podemos esquecer. A glicogênio fosforilase é uma enzima muito especial porque ela utiliza fosfato para romper as ligações alfa-1,4. Não usa a água, diferente da maioria das enzimas. Ela usa um fosfato, ela faz uma reação de fosforólise. E esse fosfato é ligado quando a ligação alfa-1,4 é quebrada. Eu vou mostrar para vocês. Vamos imaginar que o fosfato é essa bolinha amarelinha, ok? E essa glicogênio fosforilase, além disso, é uma enzima que precisa, para que ela funcione corretamente, de um derivado da vitamina B6. É importante que o organismo esteja com níveis adequados de vitamina B6 nas células para que essa reação ocorra. As outras enzimas eu não quero que vocês se preocupem muito, mas vamos imaginar, veja o que acontece. Então, olha só. Então, imaginando que essa daqui é a nossa cadeia principal, e essa ligaçãozinha onde tem a bolinha vermelha é uma ramificação, é uma ligação alfa-1,6.
Então veja, a ligação alfa-1,6 está aqui. Então a enzima vai começar, a glicogênio fosforilase vai vir e vai quebrar a ligação alfa-1,4. Então ela vem, quebra uma ligação alfa-1,4 e liga um fosfato. E ela utiliza um fosfato para quebrar essa ligação. Então veja, a enzima estava aqui, veio, quebrou e libera uma glicose, só que nesse caso o fosfato está ligado no carbono 1, então nós chamamos de glicose 1-fosfato, ok? Libera uma glicose 1-fosfato, lá vem a enzima de novo e quebra mais uma ligação alfa-1,4, usando 1-fosfato. Então mais uma molécula de glicose 1-fosfato é liberada, mais uma molécula, veja, mais uma ligação alfa-1,4 é rompida e sai uma molécula de glicose 1-fosfato. E isso vai acontecendo até que chegue mais ou menos 4, 5 unidades próximos de uma ramificação. Então ela vai quebrando as bolinhas, liberando glicose 1-fosfato até se aproximar de uma ligação alfa-1,6 e aí a glicogênio fosforilase para e fica emburrado e fala: eu não vou seguir adiante. Nesse cenário surge uma outra enzima apelidada de enzima desramificadora, que vai fazer o seguinte, olha que bacana, ela vai primeiro vir, tirar essa ligação aqui e refazer essa ligação lá na cadeia principal, ó, refaz a ligação na cadeia principal e ao mesmo tempo rompe com essa ligação alfa-1,6, libera uma glicose livre. E agora não tem mais quem? Não tem mais a ramificação. Em outras palavras, agora a glicogênio fosforilase pode continuar fazendo o seu serviço. Qual é o seu serviço? Quebra ligações alfa-1,4, libera a glicose 1-fosfato. Quebra ligações alfa-1,4, libera a glicose 1-fosfato. Até que toda a molécula tenha sido degradada. E o interessante é que o produto final, glicose 1-fosfato, é facilmente convertido em glicose 6-fosfato. E glicose 6-fosfato nós já vimos. Então veja, a partir da ação da glicogênio fosforilase, da enzima de desramificação ou desramificadora, nós produzimos ao final moléculas de glicose 1-fosfato. Nesse esquema está resumido, tá? O que eu tentei mostrar para vocês com as bolinhas, não sei se ficou claro, mas é basicamente assim que o processo se dá, ok? As ramificações são desfeitas e a glicogênio fosforilase degrada todas as ligações alfa-1,4. Ao final, o que acontece com a glicose 1-fosfato? Vejam, ela é convertida a glicose 6-fosfato e no fígado, existe uma enzima que vocês já conhecem, porque nós falamos dela na neoglicogênese, chamada glicose 6-fosfatase. Então, lá no fígado, a glicose 6-fosfato produzida sofre a ação de uma enzima de retículo chamada glicose 6-fosfatase, o fosfato é tirado fora e a glicose pode então cair no sangue, já que essa é a função da glicose, do glicogênio hepático. E nos músculos? Nos músculos é o contrário. Lembra que os músculos utilizam a glicose para o seu próprio metabolismo? Então, a glicose 6-fosfato muscular produzida é o substrato para continuar na via glicolítica, ou seja, o músculo é capaz de utilizar o glicogênio que ele armazenou para fornecer energia para a sua própria contração. E isso é devido ao fato, pessoal, das células musculares não possuírem a enzima glicose 6-fosfatase. Aqueles tecidos que não conseguem retirar o fosfato da glicose, claro, não conseguem jogar a glicose no sangue. Bom, agora que nós já falamos sobre a quebra do glicogênio, nós vamos falar sobre o processo de síntese, ou seja, nós vamos falar sobre a glicogênese, como acontece a síntese do glicogênio. Pois bem, primeira coisa a saber é que o glicogênio, para ser produzido, para ser montado, ele precisa de uma glicose rica em energia, ok? Eu vou mostrar para vocês. E a primeira coisa é, nós comemos batata, digerimos o amido, a glicose cai no sangue, o fígado pega as moléculas de glicose.
são as bolinhas vermelhinhas, e elas começam a entrar nas células do fígado. A primeira coisa, sempre a glicose é convertida a glicose 6-fosfato, ok? Foi convertida a glicose 6-fosfato, sempre. Nesse caso, a mesma enzima da glicogenólise, a fosfoglicomutase, converte glicose 6-fosfato em glicose 1-fosfato, ok? Faz de conta que essa daqui é a glicose 1-fosfato, tá bom? E agora o que vai acontecer é o seguinte, vejam, existe uma molécula chamada uridina trifosfato, UTP, é uma prima do ATP, uma molécula rica em energia. Olha o que vai acontecer. A glicose 1-fosfato se combinará com o UTP e vai formar, ao final, vai sair esse fosfato e ao final nós vamos formar um cara chamado UDP-glicose, uridina difosfato glicose, ou simplesmente glicose ativada. E é essa molécula de glicose que é o substrato para a enzima que sintetiza glicogênio. Não é a glicose 6-fosfato, não é a glicose 1-fosfato, muito menos é a glicose livre. O substrato para a síntese de glicogênio é chamado UDP-glicose, ou simplesmente glicose ativada. E aí vão aparecer algumas enzimas importantes. Na verdade, de todas as enzimas para a síntese do glicogênio, eu gostaria que vocês não esquecessem de uma, apenas de uma, chamada glicogênio sintase. Glicogênio sintase é a enzima que regula a síntese do glicogênio. E como se dá isso? Vamos tentar usar minhas bolinhas. Imaginem vocês que no fígado existe uma proteína chamada glicogenina. É uma proteína em que sempre existe algumas moléculas de glicose ligada. Então essa daqui é a glicogenina, é minha mão e eu tenho um resíduo de glicose ligado. Olha o que vai acontecer. A UDP-glicose formada vai ser capturada pela enzima glicogênio sintase e ela vai jogar fora esse UDP e vai conseguir formar uma ligação alfa 1,4. Pronto. Veja, formou uma ligação alfa 1,4. Em seguida, vem uma outra molécula de UDP-glicose, a glicogênio sintase vem, tira fora o UDP e liga e faz mais uma ligação alfa 1,4. Sempre, claro, a partir da glicogenina. A mesma coisa, mais uma molécula de UDP-glicose vem, se liga e forma a ligação alfa 1,4. Deixa eu tentar fazer um negócio mágico, quer ver? Vejam, a glicogênio fosforilase vai vir, vai se ligar e vai fazer uma mágica. Olha só, apareceu uma ligação alfa 1,4. Não sei se deu certo, tá? Mas é assim que o glicogênio é feito. Ou seja, pessoal, ao final nós temos uma cadeia longa, estendida de moléculas de glicose unidas por ligação alfa 1,4. Veja, formei uma cadeia linear de glicogênio, mas é claro, como vocês sabem, o glicogênio é uma cadeia ramificada. Olha o que acontece, conforme a cadeia vai crescendo, conforme a cadeia vai aumentando de tamanho, uma enzima chamada enzima desramificadora, olha o que ela faz, ela tira um pedaço de glicoses ligadas e forma uma ramificação, faz uma ligação do tipo alfa 1,6, ela cria uma ligação do tipo alfa 1,6, ela tirou um pedaço daquela cadeia que estava crescendo e fez uma ramificação. E aí o que vai acontecer de novo? Ora, outras moléculas de UDP-glicose continuam se ligando e eu vou estendendo e formando novas ramificações, até que ao final eu consigo fazer uma molécula de glicogênio, uma molécula parecida com algo que está aqui embaixo. Então, de todas essas enzimas, a fosfoglicoisomerase, a enzima que transforma a glicose 6-fosfato em glicose 1-fosfato, essa glicose 1-fosfato é ligado no UDP, esse UDP é usado pela glicogênio sintase para formar ligações do tipo alfa 1,4. Ok? Esse é o processo de síntese de glicogênio, tá bom?
Não tem muito segredo, não podemos esquecer dos nomes glicogenólise e glicogênese. O nome das enzimas que regulam esses processos são, respectivamente, glicogênio fosforilase e glicogênio sintase. E a síntese de glicogênio é um processo que requer energia. Ponto. Ok? Essas são as duas vias responsáveis pela síntese de glicogênio. E é importante não esquecer que o papel do glicogênio hepático é um e o papel do glicogênio muscular é outro. Dito isso, eu fico por aqui. Qualquer dúvida é só me procurarem. A gente, num próximo momento, vamos falar da regulação dessas duas vias, da síntese e da degradação, que é algo sempre mais bacana. Ok? Obrigado pelo tempo despendido. Até uma próxima. Obrigadão. Tchau, tchau.